Vamos? Todo mundo já bebeu um café, agora só mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente acaba, gente. Vamos lá. Eu sei, gente, eu entendo que é muita informação, mas o módulo de vocês 2 dias não tem como não ser corrido. Olha, só hoje eu estava ali olhando, já foram 140 slides. Então, realmente fica muito cansativo para vocês aí sentado, recebendo essa gama de informação. Me perdoem, mas o tempo é curto. Então, eu preciso passar para vocês as informações. A primeira mudança consiste na previsão das hipóteses da sua utilização. Então, aqui, ó, vamos focar um pouquinho nas mudanças, tá bom? No que mudou. Enquanto a contratação integrada, que é aquela que é com tudo, era prevista nos contratos cujo escopo envolvesse inovação tecnológico-técnica, execução com diferentes metodologias ou execução com metodologias de domínio restrito ao mercado, que isso estava lá no RDC, porque o RDC ele colocou uma condição na utilização da contratação integrada. Assim como nós temos as condições para realizar o diálogo competitivo, não foi que nós vimos ali? 3. A impossibilidade, a inovação técnica e tecnológica, não foi isso? No RDC, para utilizar essa contratação integrada, também tem essas, vou falar tem, porque ainda está em vigor, essas condições, tá? Quando for possível... não, essas daqui, vamos lá, e 3, tá? A contratação semi-integrada era prevista apenas quando for possível definir previamente no projeto básico as quantidades dos serviços a serem posteriormente executados na fase contratação, em obra ou serviço de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias. Isso está na lei das estatais, que é a 13.303, ou seja, elas tinham condições para executá-las. A segunda mudança diz respeito à vedação à celebração dos termos aditivos. Na previsão original da contratação integrada e semi-integrada, vedou-se a celebração de termos aditivos, exceto nos casos de recomposição, de reequilíbrio econômico-financeiro e de alteração de projetos e das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação. Está lá na lei do RDC. O novo marco, que é a nova lei, introduziu previsão de forma inequívoca que o contrato poderá ser alterado nos casos de evento posterior que tenha sido alocado à administração pública. Então, na nova lei, ela já não impôs essas condições e ainda permitiu que possa ocorrer alteração, tá? Introduzida aqui, ou seja, que tenha um aditivo nessa forma de contratação. Tá? Então, isso é só para chamar a atenção nas modificações que a nova lei trouxe. A terceira e quarta inovação dizem respeito aos aspectos econômicos financeiros da contratação. A primeira, uma mudança relevante no cálculo dos valores estimados dos serviços. Enquanto no regime tradicional do RDC, a metodologia era definida pelo administrador público, que poderia adotar entre 3 principais critérios, indistintamente, que são valores praticados pelo mercado, valores pagos pela administração pública com escopo anterior, que a gente também usa, ou avaliação do custo global da obra mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. No modo macro legal, o administrador deve obedecer a uma ordem de critérios, sendo que a estimativa baseada em orçamento sintético somente poderá ser utilizada quando necessário e o anteprojeto permitir. Esse orçamento aqui, ó, resumo do orçamento analítico, explicado por meio do levantamento de custo por etapas da obra ou por grupo de serviços a serem executados. Então, o analítico é por partes da obra, tá?
Outra mudança substancial diz respeito ao que o sistema de medição e pagamento do contrato deve estar associado à execução de metas do cronograma físico-financeiro, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração. Então, gente, isso aqui a gente só paga conforme o cronograma físico-financeiro. A cada execução vai sendo pago, tá? Então, e aí o orçamento? Como é um orçamento de obra? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Algumas pessoas no intervalo ficam me fazendo perguntas de pesquisa de preço. Na pesquisa de preço, eu não sei quando vocês fizeram esse módulo, o que passaram para vocês, mas eu indico sempre usar o manual de pesquisa de preço do Supremo Tribunal de Justiça, tá? Ele tem um método para você eliminar o mais alto e o mais baixo. Então, e quando você justifica que aquele valor foi desconsiderado devido aos cálculos realizados pelo critério adotado no Manual de Pesquisa de Preço do Supremo Tribunal de Justiça, gente, nunca vi ninguém questionar, tá? Então, usem esse, pega na internet que vocês vão ver. Ele ensina a fazer o cálculo de uma maneira muito simples. É um pouquinho trabalhoso? Se você fizer à mão, sim. Mas se você jogar uma fórmula no Excel, faz rapidinho. Exemplo, você tem 5 valores. Aí eu tenho que analisar os 5. Aí eu vou pegar dos 5, eu tiro um que eu quero analisar, eu faço a média dos 4. Aí eu vou ver qual o percentual que esse aqui que eu estou analisando está em relação à média. Aí depois que eu faço isso, pego esse que eu analisei junto com os demais e separo um outro que eu vou analisar. Repito, faço a média desse e vejo qual o percentual de diferença com que eu estou analisando. Aí repito novamente, junto esse, separo o outro, faço a média, junto o próximo e assim sucessivamente. Eu vou sempre tirando o que eu estou analisando e dos demais eu faço a média e vejo qual o percentual que este ficou baseado pela média. Se ficar 70% abaixo, ele está... poderá ser desconsiderado, vai ser considerado inexequível para pesquisa, para formar o meu valor estimado, e eu desconsidero. Se ficar até 30% ou acima, ele é considerado excessivamente além do preço de mercado, e eu também desconsidero, tá? Então, é um pouquinho trabalhoso se eu fizer ali 1 a 1. Mas se eu fizer uma fórmula no edital, no Excel, rapidinho, a gente vê isso e já, ele mesmo lá vê o percentual e a gente vai desconsiderá-lo ou não, tá? Então, usa esse manual. Agora, aqui é o orçamento para obra. É diferente. Até porque a gente sabe que para a obra, primeira coisa, Cicro, Sinap, a gente tem que ver os valores, tabela referencial, tá? Mas aqui existem, entre os principais tipos de orçamento de obra, podemos destacar. Então, vamos destacar esse aqui, que são os principais, a gente fala sobre cada um deles, tá bom? Uma estimativa simples. Orçamento feito baseado em índices generalistas, como o custo unitário básico da construção. Este índice permite estimar o custo de uma obra, tomando como base a média dos custos de acordo com o padrão da obra. O índice é importante, mas o orçamento feito a partir dele tende a ter uma margem de erro bastante elevada. Por isso, gente, por que tem uma base de erro elevada? Porque é um orçamento simples, eu não estou pegando exatamente todos os itens, fazendo aquela coisa precisa. Então, ele tem uma base de erro muito alta, mas é uma coisa só para você ter uma ideia do seu valor. É como se você estivesse ainda logo no início, rascunhando quanto ficaria se eu fizesse isso, isso e aquilo. É uma coisa simples, tá? Então, por isso, é necessário adotar métodos mais complexos para alcançar orçamentos mais complexos. Tudo bem? Tem também um estudo de viabilidade financeira. Eu preciso saber se o que eu pretendo fazer cabe dentro do meu orçamento. Então, eu vou ter uma estimativa também. Isso tudo é mais para análise de tomada de decisão, tá? Para eu saber se eu prossigo ou não.
É um pouco mais elaborado que a estimativa simples e serve para nortear o planejamento da construção para novos empreendimentos, atestando a viabilidade técnica de um determinado empreendimento. Dessa maneira, o projeto de construção e obra só deve ser elaborado após a conclusão dessa etapa. Por exemplo, a empresa pode estar em dúvida sobre um tipo de edificação construir em um determinado lote um edifício de escritório ou um edifício residencial. E aí, esse estudo de viabilidade, ele vai fazer essas avaliações. Embolou ali um pouquinho do papel de vocês, tá? Assim, Ah, vocês ainda não pegaram, né? Não, está no outro. Eu dei esse material aqui, veio junto com o outro, hein? Tá? Depois vocês veem isso, senão eu conserto isso aqui para vocês. Então, ele vai ter que analisar as características técnicas e financeiras, por exemplo, a tomada de decisão, se um lote eu vou construir algo residencial ou comercial. Aí ele vai tomar como base o custo, o retorno, o local, tá? As condições. Então, é um estudo de viabilidade antes que ele implemente o projeto definitivo, tá? O orçamento paramétrico é um orçamento simplificado também, mas não tão simples como aquele outro. Então, é um orçamento simplificado, elaborado para uma etapa específica do projeto, para eu ver só uma parte. Utiliza indicadores, incluindo históricos de obras já executadas pela empresa, índice e estimativas de estudos de viabilidade. O orçamento paramétrico, portanto, é utilizado na etapa de estudo de viabilidade, que é a que nós vimos anteriormente, de um empreendimento e também para fazer um checklist no orçamento executivo. Ademais, também serve para que seja feito comparativo com obras similares, para eu saber quanto eu vou gastar nesse, caso eu faça algo similar a do ano passado. Lógico que jogando em cima disso, eu vou jogar os índices que ocorreram de correção de valores, tá bom? Desse modo, o orçamento paramétrico utiliza uma medida de custo por metro quadrado. Então, sempre esse paramétrico, eu vou utilizar o metro quadrado. Quanto eu vou gastar no metro quadrado daquele meu empreendimento, tá? Naquela minha obra, naquela minha reforma. E um orçamento analítico costuma ser o mais preciso. Então, o analítico é o mais preciso. Isso aqui cai muito também em concurso público, tá? Voltado nessa área. Pois abrange a avaliação dos custos de obra, levando em consideração o levantamento quantitativo de materiais, ferramentas necessárias para executar cada uma das atividades, serviços planejados da obra e mão de obra. Então, o analítico ele é sempre mais preciso, porque ele conta já com quantidades, quais os equipamentos, material, mão de obra, tá bom? E o sintético, que eu falei agora há pouco, nada mais é do que um resumo do orçamento analítico, explicando por meio de levantamento de custos por etapa da obra ou grupo de serviços a serem executados. De maneira geral, torna como base apenas o quantitativo e o valor unitário para cada serviço a ser elaborado na obra. Então, tudo isso aqui, gente, são ferramentas para quê? Para tomada de decisão. O que vai ser construído, como vai ser, o que vai ser utilizado, tipo de material, tipo de serviço, tá bom? Finalidade. Então, esses orçamentos são tipos de orçamento, esses são os principais orçamentos utilizados para a obra, tá? Orçamento executivo é o mais importante, especialmente para empresas do ramo da construção civil. Então, esse não é muito o nosso foco, que ansejam em disputar e vencer as licitações. Então, eles fazem esse tipo de orçamento baseado no nosso, lógico. Por quê? Aí é que eles vão aferir o custo, o lucro,
Assim como o projeto executivo, o orçamento é mais completo e se preocupa com os detalhes da obra que será executada. O foco do orçamento executivo não se resume à obra em si, mas também a todos os serviços auxiliares que precisam ser executados para que a construção seja entregue. Na abordagem convencional do orçamento de obra, a orçamentação é elaborada a partir de uma base na obra pronta, omitindo ou não, dando a devida atenção aos processos necessários para a execução completa da obra. Por outro lado, o orçamento executivo leva em consideração o estado em que a obra está a cada momento. Há, portanto, a finalidade de otimizar os recursos físicos, financeiros, humanos e o tempo durante a execução da obra. Então, ele periodicamente ele é refeito para saber o que já foi feito e o que falta executar, tá? Que ele possa modificar alguma coisa ali. Até porque, gente, isso aqui é um executivo. O que uma empresa ela visa? O lucro. Então, ela precisa desse orçamento executivo. Por isso que eu disse que esse é o do outro lado, tá? Então, esse eles sempre realizam para quê? Participar das nossas licitações. E os custos devem ser atualizados ao longo do tempo, de maneira que o orçamento fique mais alinhado com o propósito inicial. Então, sempre eu vou estar alinhando o meu orçamento de acordo, lógico, meu não, o deles, né? De acordo com a execução do que está sendo executado e do que falta executar, ele como um todo, porque ele vai objetivar o quê? O retorno, lógico, tá? Atendendo às nossas exigências. Pontos importantes na nova lei sobre obras e serviços de engenharia. Começar falando de medição. Não tem como falar de obras e serviços de engenharia se nós não falarmos sobre medição, tá? Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Olha, todos os itens aqui que eu abordar, eu já coloquei aqui ao lado o parágrafo e o artigo da lei a que se refere, tá? Então, medição. Gente, por quê? Primeiro que a nova lei, ela trouxe a opção. Primeiro, ela diz que é vedado o pagamento antecipado, não é isso? Só que a nova lei trouxe algumas opções, exceções à regra. Até porque, lá no iniciozinho, ela diz assim, esta lei aplica-se a... Aí vem alienações, não é? Compra. Aí, quando ela coloca compra, ela coloca assim, vírgula, inclusive sob encomenda. Então, e depois lá no artigo ela diz também quais as possibilidades e como poderemos agir com pagamentos antecipados, porque existe essa possibilidade, mesmo que excepcionalmente, tá? Mas, para obras e serviços de engenharia, tem que haver a medição. Então, o próprio legislador já amarrou aqui a medição nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que é compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Porque quando compatível com a execução? Eu posso não fazer mensal, posso fazer uma medição quinzenal, tá? Então, posso fazer de outra forma também. Porém, para pagamento está sempre amarrada a medição. Licenciamento ambiental, outro item importante em obras e serviços de engenharia. Até porque a nova lei, ela está dando ênfase à sustentabilidade. Você vê que a todo momento a gente vai falando coisas. Eu trouxe lá, acho que no 46, todos aqueles incisos que ele traz que o quê? Eu tenho que cumprir aqueles incisos que eu falei para vocês, que vai virar um checklist de vocês, para quem estiver trabalhando nessa parte, e todos ligados à sustentabilidade. Então, ele trouxe lá no parágrafo 4º do 115, na contratação de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental for da administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, deverão ser obtidas antes da divulgação do edital. Então, o legislador já colocou, se o licenciamento ambiental for por conta da administração, pode ser que quem vai
resolver, tomar essa decisão? Lá na parte do planejamento, que é tudo feito anteriormente, correto? Aí ela já traz o seguinte: se lá no planejamento decidir que será pela empresa, é lógico que é depois da licitação, porque entende-se que tem que saber primeiro quem é o vencedor para providenciar essa licença. Mas, se for por conta da administração, ela tem a obrigação de providenciar antes da deverão, obrigação, ser obtidas antes da divulgação do edital. Então, concomitantemente, você pode, preparando o edital, as peças editalícias, tudo, preparando o andamento interno, mas juntamente com isso, você tem que estar preparando, já dando entrada na licença, tá? Então, tem que ser junto, para quando sair a licença, só após ser liberada, poder fazer a divulgação do edital. Então, essa é uma obrigação que está lá no 115, uma obrigação nossa, tá bom? Aqui eu só fui colocando agora os pontos principais que a gente não pode deixar em caso de obra e serviços de engenharia específicos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, licenciamento ambiental. Apuração de responsabilidade. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contrato de obras e serviços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. Isso aqui no caso de falhas do projeto. Tá? Mas cada caso é um caso. Primeiro, tem que ver quem elaborou aquele projeto, tá? Para poder fazer a apuração de responsabilidade e solicitar o ressarcimento do dano. Alterações unilaterais. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de equipamento, limitado ao acréscimo, que será de 50%. Esse está no artigo 125, que nós vimos no módulo passado, até que eu coloquei para vocês que o inciso 1 refere-se a unilateral e bilateral. Lembra-se que eu fiz aquele desenho e coloquei lá em relação ao percentual. Então, aqui eu também vou estar atenta que eu só posso fazer o acréscimo ou a supressão dentro do limite permitido. E lembrando, toda vez que houver a modificação do projeto, eu tenho que justificar e indicar qual foi o fato superveniente que ocorreu para que houvesse a modificação do projeto. Ou se é só simplesmente de qualidade, mas tem que informar, tá bom? Lembre-se, o processo é um livro de história. Você tem que contar bem a sua história. Supressões. Lá estávamos no 125, agora 129. Nas alterações contratuais para supressão de obras, bens e serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela administração pelo custo da aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da suspensão, desde que regularmente comprovados. Aqui no caso de supressões, tá? Então, mas a administração decidiu unilateralmente fazer uma supressão no contrato. Porém, a empresa já comprou o material, já está lá. Então, ele vai provar, vai apresentar a nota e isso vai ser pago. Tá? Tudo bem? Contratado, direito à supressão. Aí, quando ele tem esse direito, supressão por parte da administração de obras e serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite lá de 25%. Então, se a alteração for além de 25%, ele não é obrigado a atender, tá?
Repetidas supressões que totalizem 90 dias úteis, independente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações, imobilizações e outras previstas. Ou seja, aqui, ó, suspensões que totalizem mais que um prazo superior a 90 dias úteis. Tá? Aí o contratado também tem direito a rescindir o contrato. Atraso superior, gente, 2 meses contados da emissão da nota fiscal dos pagamentos ou de parcelas de pagamento devido pela administração por despesas de obras, serviço, fornecimento. Como é que está isso na 866? Hã? 90 dias. Então, a nova lei mudou. Passou de 90 dias para 60 dias. Porque o administrador, ele entende que, assim, nunca a administração vai demorar 90 dias para pagar. Impossível, né? Então, hipoteticamente, isso não existe. Em outros países isso acontece, não conosco, não no Brasil. Aí ela colocou, já que ninguém fica sem pagar 90, vou colocar 60. Vou diminuir, então agora, se nós não, porque a gente não fica, né? Se outros órgãos e outros países ficar sem pagar, com prazo superior a 90 dias, ele tem direito também, tá? A rescindir. Então, aqui é uma modificaçãozinha, só um detalhe, ele mudou só o prazo. Ordem do cronograma de pagamento. Já falamos sobre isso. Agora está no artigo 141, ó. No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recurso, subdividida nas categorias de contrato, inclusive realização de obras. Então, fornecimento de bens, locações, prestação de serviço e realização de obra. Então, meu pagamento vai ser em ordem cronológica, conforme os acontecimentos, tá? E a própria lei, deixa eu ver se eu botei aqui. Ah, tá, botei, ó. Se essa ordem cronológica não for atendida, a lei trouxe, ó, a ordem cronológica referida no caput desse artigo poderá ser alterada, ótimo, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes situações. Então, ele me dá a prerrogativa, eu tenho a prerrogativa de alterar essa ordem, desde que eu comunique ao meu controle interno e ainda ao Tribunal de Contas. Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública, pagamento à microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural por pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de desconformidade do cumprimento do objeto do contrato. E pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Então, se houver risco de descontinuidade, ou se for um desses tipos de empresas aqui, ou grave perturbação da ordem, uma emergência, eu posso alterar, desde que eu comunique ao meu controle interno e ao Tribunal de Contas. Tá? Então, ele agora trouxe mais um pouco de... Essa ordem já existia, gente? Na realidade, ela já existia, tá? Não estava explícita na lei de licitações. Porém, agora, ela estava mais não detalhada. Isso. Só que agora ela trouxe e ainda botou essas obrigações aqui e nós não tínhamos que comunicar. Então, existia, mas a gente flexibilizava, porque o orçamento é flexível, não é assim? Peraí, gostei da observação dela. A gente não fazia lista. Que lista? Da ordem que foi alterada. E hoje, se eu alterar, eu tenho que fazer. A ordem cronológica tem que estar publicada. Gente, quem publica? Quase eu não vejo. Às vezes eu fico procurando. Sim. Abril.
tá? Mas quem está publicando, eu fico olhando aí, porque eu quero aprender, né? Aí eu fico olhando quem está fazendo, para eu olhar o pessoal, não vi ainda. Ainda não estou conseguindo ver. Mas tem, tá? Isso está sendo cobrado já. E, gente, aí a lista tem que ser publicada. A nova lei, olha, gente, a partir de abril, vocês só vão utilizá-la. Lembre-se que lá no iniciozinho, acho que foi o quarto slide, foi o quê? O aviso lá do governo federal que só serão recepcionadas as licitações com a nova lei. Então, a partir de 1º de abril, você não realiza mais licitações com essa lei. Por que eu estou falando isso? Porque se eu fizer um planejamento para executar uma obra ou uma reforma, que a gente sabe que demora um pouquinho, você já tem que colocar a nova lei. Não há, e aí, para eu colocar a nova lei, eu tenho que atender tudo que ela falou. Eu já tenho que estar providenciando as publicações, o plano de contratação anual. Tá? Então, essa ordem já existia? Já. Só que não com esses detalhes aí e com essa obrigação de você prestar contas. Tá bom? Então, a ordem, deixa eu ver, aqui já foi. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução de empresas. Aqui ainda permanece, tá, gente? São os incisos aqui do parágrafo 1, caso essa ordem não seja atendida. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o fornecimento de atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional. Isso aqui agora, eu lendo esse inciso 5, eu me lembrei de uma situação. Eu li um livro uma vez que teve um órgão que estava devendo, mas lá fora, tá, gente? Estava devendo 1 ano de prestação de serviço de gás. Acho que era oxigênio, gás medicinal, né? 1 ano. E aí a empresa entrou na justiça para parar o fornecimento. E aí o juiz não permitiu, porque senão, descontinuidade, um hospital pode ficar sem gás? Impossível, né? Sem oxigênio, ou não sei lá quais eram os tipos, mas isso no livro, tá? E aí, aí o juiz não permitiu parar o fornecimento, porém, ele determinou o pagamento de parte da dívida. Agora, eu não me lembro direito se estava mais de 1 ano e ele determinou o pagamento de 1 ano, ou se estava 1 ano e ele determinou de uma quantidade, mas eu acho que foi isso. Estava mais de 1 ano e ele determinou que o pagamento de 1 ano fosse de uma vez só. E aí foi feita uma relação, uma justificativa, porque esse pagamento teve que passar na frente de muitos outros. Mas não é na frente, né? Porque, na realidade, ele já estava atrás. Mas, ou seja, tudo que estava sendo executado ficou parado para pagar 1 ano desse fornecimento devido a isso, ao risco de descontinuidade. Tá? Agora você vai ficar mais de 1 ano sem receber, só em outro país mesmo. Não é o nosso caso. Desculpa, mas assim, para a gente, eu não tenho eu não tenho um exemplo para passar para vocês. Tá? Que aqui isso não aconteceria, tá bom? Mas influenciou na lista, por isso que eu me lembrei. Eu me lembro que a gente teve que publicar, como ela falou, porque a gente teve que justificar o não pagamento daquelas ações daquele mês, devido a esse valor vultuoso de 1 ano de fornecimento de gás. Gente, ai, me perdoe, pintar cabelo é um problema. Eu leio o livro e estou pensando que eu estou no livro. Então, lá do livro, eles tiveram que fazer uma justificativa para alterar essa ordem por esse motivo, que aí era uma ordem judicial, tá? E fazia todo sentido, lógico, tá? Então, a inobservância imotivada da ordem cronológica referida do caput desse artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle e sua fiscalização. Tá? Então, por isso, o legislador diz que nós temos que informar. Porque, gente, o órgão de controle vai conseguir ver se nós estamos pagando na ordem? Pelo amor de Deus, né? Não vai conseguir, a não ser que haja uma denúncia. Se houver uma denúncia, ok. Mas se não houver denúncia, é diferente. Mas a gente tem que publicar. E é com essa publicação que podem ocorrer as denúncias. Porque com a nossa publicação, digamos que eu seja uma fornecedora e que eu sou a
próxima da lista. Aí o órgão vai e paga uma depois. Aí sim vão ocorrer as denúncias. E quanto a isso, não tenho dúvida. Porque aí, publicando essa relação, com certeza, eles ficando para trás, vai ter esse problema aí das denúncias, tá? E aí, a gente tem que ser motivado, que diz, ó, inobservância imotivada, tá? Inobservância imotivada, não pode ocorrer. Tudo bem? Desempenho do contratado. Nas contratações de obra, fornecimento, serviço, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contratado. Gente, está no artigo 144 da nova lei. Eu admito que eu nunca fiz. Já vi um edital dessa forma, tá? Mas eu nunca fiz. Por quê? Isso aqui eu vou pagar até a mais, conforme uma meta estabelecida. Então, digamos, aqui ele fala de padrões de qualidade, que ele atinja uma qualidade de um serviço que ele possa ganhar a mais. Bom, eu ainda não vi uma regulamentação, tá? Então, vocês, cuidado, porque aqui ele está dando essa... Quem vai mandar nisso aqui? O edital. A gente consegue visualizar o inverso. O inverso é mais fácil de visualizar. Por quê? O inverso é o quê? Se ele não atender o IMR-INS, a gente pode descontar da qualidade que não foi atendida, não é assim? Mas aqui é o contrário. Aqui está dizendo que ele poderá estabelecer uma remuneração variável. Então, ele vai receber conforme ele for atingindo as metas. Isso tem que estar muito descrito no edital. Então, não é um pagamento a mais, na realidade. A forma é um pagamento conforme ele for atendendo à execução. É como se fosse mesmo eu não vou chamar de bônus, não, vou chamar de... Não tem o cronograma físico-financeiro? A cada etapa que ele vai avançando, ele já vai recebendo. E com aquela qualidade que está sendo exigida. Tá? Então, quem vai determinar isso? O edital. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contratado visar a implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica. Então, nesse caso aqui, vamos ter que aguardar uma regulamentação. Porque aqui está dizendo o seguinte, ó, quando for um processo único, exemplo, vamos voltar àquele exemplo que eu falei para vocês hoje antes do almoço, da redução da água. Lembra que eu falei para vocês? Então, conforme ele tiver uma economia na água, a empresa pode ganhar em cima desse percentual. De que eu estou falando aqui? É contrato de quê? Eficiência. Então, aqui, um exemplo, um contrato de eficiência, tá? Então, mas aqui está também dizendo que, inclusive para engenharia. Então, por isso que eu estou abordando esse tema aqui. Tá? Então, inclusive para engenharia, se tratando de um contrato de eficiência, agora ele bota aqui, ó, variável, aqui. Anotação de que a correção... Aqui, ó, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários. Tem que estar no mesmo crédito orçamentário, porque eu não vou diminuir de um e aumentar do outro, tá? Tudo bem? Então, seguindo. A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Então, eu tenho que impor um limite. Ou seja, mais uma vez, quem vai determinar isso? Tudo vai vir no edital, tá? E vamos aguardar, eu sugiro que aguardemos uma regulamentação específica para esse artigo, tá? Que é o 144. Tudo bem? Pagamento antecipado. Constatada irregularidade... agora passou 2.
Falei, quando eu comecei a ler, isso não é pagamento antecipado, não, é rápido. Vamos lá. Não será permitida pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. Hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou no instrumento formal de contratação direta. A administração poderá exigir prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. E caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Bom, eu estou falando sobre esse tema de pagamento antecipado, mas eu confesso a vocês, e por quê? Primeiro eu estou falando porque aqui em cima no caput já traz, ó, a execução de obras ou prestação de serviço. Então, obra está incluída aqui, nessa possibilidade, né? Primeiro que não será permitido. Aí depois ele diz que haverá a exceção e que será permitida parcialmente, caso haja uma sensível economia. Então, a obra está incluída, tá? Mas eu ainda não consegui visualizar. Então, eu sugiro também que aguardemos uma regulamentação. Porque esse caso aqui de pagamento antecipado, ele me remete à compra por encomenda. Não para a obra. Você imagina, eu antecipo um pagamento de obra e a empresa não executa. Primeiro, tem que ter uma garantia adicional para eu fazer isso. Segundo, caso não seja executado, será devolvido. Gente, e se a empresa não devolver, quem vai devolver? Nós? Quem autorizar? Então, eu acho esse pagamento antecipado muito arriscado. Mas eu tenho que trazer para vocês o que a lei possibilita, ok? Então, lembrando, quando eu leio isso, eu vou direto a bens por encomenda, mas o legislador colocou aqui, inclusive, a execução de obras. Então, o nosso tema é obra, eu vou trazer para vocês, porque caso vocês vejam isso em algum local, vocês vão ver que a lei possibilita, ou se vocês analisarem uma possibilidade, eu não sei, um superior determinar, caso seja colocado no edital, vocês podem colocar, porque a lei permite, mas aí também você vai ter que atender os parágrafos. E já de cara, o parágrafo 2º que traz, poderá exigir prestação de garantia adicional. Na minha opinião, não seria nem poderá, seria deverá, mas vocês, é discricionário, vocês que vão decidir, tá bom? Mas é algo, na minha opinião, bem arriscado. No outro dia me fizeram uma pergunta, se poderia fazer um tipo de serviço com pagamento antecipado. Aí eu perguntei, por quê? Não, porque vai sair mais barato se for com pagamento antecipado do que antes. Eu falei, bom, você já atendeu a um dos critérios que o legislador trouxe, que traz aqui, ó, propiciar sensível economia. Mas aí, aqui está ou, mas aí eu já começo. Mas aí eu comecei a fazer pergunta, aqui, assim, ó, representar a condição indispensável para a obtenção do bem ou para o serviço, para a prestação de serviço. Aí eu perguntei a ele, é indispensável que se eu não fizer o pagamento antecipado, eu consigo comprar o objeto ou fazer execução do serviço? Eu consigo execução do serviço? Se ele falou, não, consegue. Então, aí falou assim, mas aqui é ou. Realmente, aqui é ou. Mas olha só, essa economia, aqui diz uma sensível economia. O que você entende por sensível? Gente, a gente tem que ver palavra por palavra na lei. Aqui ele não porque para que esse sensível ali? Porque ele não colocou simplesmente que caracterize uma economia. Porque uma economia, para mim, R$10 é uma economia. Mas quando ele coloca ali essa palavrinha sensível economia, gente, eu já fiquei meia... o que é sensível economia? Oi? Exatamente. Aí olha ela ainda enfatizou no final, mesmo. Aí que vai. O que é esse mesmo? Gente, eu não gosto nada que não seja objetivo. E isso, na minha opinião, não é. Porque para mim, isso aqui pode ser uma boa economia. Para ela, não.
Esses dias eu fui ver um remédio pro meu filho, caçula, meu filhinho de 4 patas, e aí eu vi no local 170 e no outro acho que estava 200, sei lá. Aí eu falei assim, poxa, por que você não comprou? Ele, pô, não, muito, de R$ 30 de diferença. Falei, eu até concordo com essa diferença, mas eu estou precisando muito desse remédio. Ou seja, para mim seria uma economia que assim, eu abri mão dessa economia porque eu preciso, olha só, a urgência, eu preciso do remédio. Então, os R$ 30 eu abri mão da economia, no meu entendimento. No entendimento dele, ele já falou, não, muita diferença, dá para esperar. Entendeu? É subjetivo. Então, o que eu posso considerar que seja ou que não seja uma sensível economia, para outro não vai ser. E isso me preocupa. Então, aí veio a pergunta dele, não, mas eu vou conseguir uma economia. Qual economia? Quantos por cento a gente está falando? Ele, mas aí você já quer detalhe demais para responder uma pergunta. Olha... eu faço uma pergunta, você me faz outra. Eu falei, mas para eu entender a situação, gente. Por isso que eu falo, não é tão simples assim, papum. Então, essa palavrinha que o legislador colocou aqui, sensível, isso me faz ficar com o pé atrás. Quais então, aí quando eu vou para isso eu estou falando ainda de aquisição e serviço comum. Se eu for para o lado, que é o nosso tema de obra e serviço de engenharia, o que eu vou considerar sensível? Piorou. Vou fazer o seguinte, vou parar aqui em pagamento antecipado, são 10:45. Tranquilo? Tá tudo bem então? Amanhã a gente vai começar mais cedo. Gente, obrigada pela atenção de vocês, o carinho, até amanhã, viu?